Saudações, plebeus! Eu sou o King e no vídeo de hoje eu vou falar algo que pode fazer você PJ, melhorar sua vida financeira e economizar muito dinheiro pagando impostos. Isso também vai ajudar você que é CLT, na verdade isso serve para ambos, mas é principalmente voltado para os PJs que vão ter mais benefícios a partir disso. E isso também serve para qualquer um, mesmo que a pessoa não queira depender do INSS. Eu vou explicar o que é um PGBL, o que é um VGBL, quais as diferenças, vantagens, benefícios e também as partes ruins, as desvantagens de usar esses planos de aposentadoria privados. Então vamos lá? Antes de começar o vídeo definitivamente, eu preciso alinhar duas coisas. A primeira delas é que esse vídeo vai ser um vídeo um pouco mais técnico e também um pouco mais sofisticado. Quer dizer que ele provavelmente não vai atender tantas pessoas que querem algo muito simplificado, apesar de que eu vou tentar explicar cada conceito para que qualquer um possa entender, ainda assim é possível que alguém mais leigo tenha uma dificuldade um pouco maior de entender o assunto. Então, qualquer dúvida que vocês tiverem, coloquem nos comentários que eu tiro a dúvida na hora. E a segunda coisa é que esse vídeo é mais focado para pessoas que são PJ ou pessoas que têm uma renda maior como CLT. Ou seja, pessoas que já têm dentro da faixa de pagar impostos de renda, né? Até porque para quem não paga imposto de renda não faz tanto sentido esse vídeo. Então, nesse caso, caso você não pague imposto de renda, que antes era pessoas abaixo de 1.900 e agora é pessoas abaixo de R$3.000 por mês, então nesse vídeo talvez não faça tanto sentido para você. Mesmo assim, se você quiser ver por curiosidade ou por entendimento, ou até mesmo para se preparar para o futuro, vale a pena, acredito que vai ser muito interessante para você. Então, é isso. Agora, outra coisa que eu queria comentar é o que é ser PJ, até porque isso vai ser muito importante durante toda a trajetória desse vídeo. Primeiramente, ser CLT é você trabalhar com todas as leis trabalhistas ao seu favor, todos os benefícios trabalhistas ao seu favor. Você vai ter 13º, vai ter férias, vai ter seguro-desemprego, vai ter mais uma porrada de coisa que geralmente trabalhadores CLT recebem. Por outro lado, você não tem a flexibilidade que você poderia ter sendo um PJ, e você também tem mais carga tributária associada a você em relação à empresa. A empresa paga mais impostos para poder manter um funcionário que é CLT. Agora, quando a gente está falando de CPJ, o caso é diferente. Você não tem nenhum dos benefícios que tem regidos pela CLT, você não ganha seguro-desemprego, 13º, férias, nada desse tipo de coisa. Só que, por outro lado, você geralmente tende a receber um valor mais alto para compensar a falta desses valores, além de que você tem uma maior flexibilidade, você é prestador de serviços, como se você fosse uma empresa, até porque PJ vem de CNPJ, que é realmente esse registro de empresa, né? Então, quando a gente está falando de você ser PJ, você presta serviços, você geralmente tem uma maior autonomia, uma maior liberdade e também gasta menos impostos, no sentido de que a empresa paga menos impostos para poder manter um funcionário que seja PJ. Além disso, você começa a emitir nota fiscal para pagamento daquilo que você fornece. Outro ponto é que, como PJ, você não tem contribuição automática para o INSS, então você mesmo vai ter que garantir a sua previdência por conta própria, o que vem muito alinhado à questão de eu ter dito em alguns vídeos passados sobre você investir o seu próprio dinheiro buscando ter uma aposentadoria. Depois eu vou fazer um vídeo no canal só sobre como você pode aposentar usando seus investimentos, o que é o INSS, como funciona, quais vantagens e desvantagens, mas isso aí vai ficar para outro vídeo. Então se inscreva e ative o sininho para você não perder ele. Até só entenda que quando a gente está falando de previdência, no caso do PJ, ele não tem contribuição automática para o INSS. E quando você não tem uma previdência automática pelo INSS, como é o caso dos CLTs, aí que surge a previdência privada. Até para quem é CLT tem essa opção também, mas geralmente é mais chamativo para quem é PJ. A previdência privada, para quem não sabe, é você ter um plano, um fundo, algum investimento que vai fazer o papel da previdência no lugar da previdência social pública, que é o caso do INSS. Para quem não sabe o que é uma previdência, a previdência é basicamente um fundo ou um investimento, ou qualquer coisa desse tipo, que vai garantir que quando você estiver velho, né, quando você não tiver mais capacidade de trabalhar, quando você não, sei lá, se tiver algum acidente de trabalho, alguma coisa desse tipo, e você não for mais capaz de trabalhar e produzir, esse fundo vai usar esse dinheiro, esse investimento ou qualquer coisa desse tipo, vai usar esse dinheiro para poder te manter com um salário recorrente para você conseguir sobreviver ou gastar ou qualquer coisa desse tipo. Basicamente, ele vai servir como seu salário após você aposentar. É basicamente o que a gente chama de aposentadoria, né? É a previdência.
Muitas pessoas acreditam que depender do INSS é suficiente e que isso vai conseguir te trazer liberdade financeira. Entretanto, você precisa saber que na maior parte dos casos não é suficiente. A maior parte das pessoas ganha só um salário mínimo de aposentadoria, que dá R$ 1.518 por mês. Além disso, demora muito tempo para você conseguir aposentar. Em muitos casos, 15, 20 ou até 30 anos até você conseguir aposentar. Isso 30 anos de contribuição, não é nem só 30 anos que você está lá. Você tem que estar 30 anos trabalhando para poder conseguir essa aposentadoria. Além disso, a gente tem regras toda hora mudando sobre esse assunto e fica muito imprevisível para você saber como você vai aposentar. Isso é um problema político muito sério, afinal você não sabe nem exatamente em quanto tempo você vai aposentar, com que valor, como que funciona, e vem ficando cada vez menos vantajoso após a reforma da Previdência. O último ponto é que o valor da sua previdência é corroído pela inflação. Então acaba que você não tem um rendimento significativo e chegando lá no final você não tem um valor significativo para poder usar e usufruir na sua aposentadoria. É claro, como eu falei, eu ainda vou fazer um vídeo mais detalhado sobre previdência e INSS, quais vantagens, desvantagens, tudo que você precisa saber, mas por enquanto isso é suficiente para poder pautar esse assunto e conseguir entender o que é a previdência privada e alguns pontos que podem ser interessantes sobre ela. Tendo isso em vista, aqui se faz necessário esse tema desse vídeo, que pode esclarecer melhor algumas possibilidades e alternativas nesse sentido. E se contar com o INSS é abrir mão da sua liberdade financeira no futuro, então quais alternativas sobram? Ou até mesmo para quem é PJ, que não tem essa contribuição imediata, o que ele deveria deixar o seu dinheiro como previdência? Lembrando que o CLT não tem muita escolha, você contribui automaticamente, então você não tem nem escolha sobre essa questão. Você pode investir à parte para criar sua própria previdência, seu próprio investimento ali para poder ter uma aposentadoria, mas você de qualquer forma está contribuindo para o INSS de todo jeito. O PJ, ele paga imposto de acordo com o seu tipo de atividade no Simples Nacional ou outro regime que ele possa fazer parte. Esses regimes, eles vão principalmente variar de acordo com a renda da empresa, tá? Ou melhor, o faturamento anual dela. Eu posso fazer um vídeo depois, se for de interesse do público, né? Sobre essas diferenças. Eu não sei se tem muitas pessoas aqui que vão querer entender sobre essa parte, porque eu não sei quantos empresários vão chegar a ver os meus vídeos, mas se for interessante, comenta aí que eu falo a diferença de cada tipo de regime do PJ, quais as vantagens, desvantagens, etc. Comenta aí que eu quero saber se você está afim de ver esse vídeo. Só para você ter ideia, as alíquotas de imposto no Simples Nacional vão de 4% a 30%. Isso dependendo do seu faturamento e do tipo de atividade que você exerce. Ou seja, pode chegar a 30% de imposto. É absurdo. Agora, vamos para o prato principal. PGBL significa Plano Gerador de Benefício Livre. Ele é um tipo de investimento que você faz para a Previdência. E basicamente, você pode tirar 12% da sua renda bruta tributável anual na declaração do imposto de renda completo. Ou seja, você pode pegar o valor que você investe nesse fundo de previdência privada e deduzir esse valor do tanto que você tem de base de cálculo para pagar imposto. E assim você consegue pagar uma quantia menor em imposto de renda usando esse fundo estratégico. Importante saber que a tributação incide no resgate, já contando o valor dos rendimentos e o valor do aporte, ou seja, o valor final que você tem lá. E aqui tem um ponto que muita pouca gente comenta sobre. O PGBL, ele pode ser um investimento puramente como estratégia fiscal. Você pode investir em um PGBL sem se preocupar com realmente o rendimento, ou realmente como um investimento milagroso, maravilhoso, perfeito. Você pode investir ele simplesmente para pagar menos imposto e ter uma vantagem nessa dedução fiscal. E depois, no futuro, você vai e migra isso para um investimento melhor, se aproveitando dessa vantagem com a redução dos impostos. Um ponto importante que você tem que saber é que, se você lá no final resgatar, como esse imposto reside no resgate, você vai ter que pagar o IR e o IOF sobre esse resgate, o que vai reduzir um pouco desse valor. Entretanto, você pode fazer a portabilidade de um fundo de previdência para outro, que esse imposto não incide na maior parte e você consegue poupar esse valor. É claro que se você quiser tirar para poder investir em outra coisa, de qualquer jeito é melhor você tirar, mesmo que tenha que pagar imposto. Até porque se fosse renda fixa, você teria que pagar imposto do mesmo jeito. Então, é a mesma coisa. E dependendo do seu regime, dependendo do seu faturamento, em certos casos, investir em PGBL pode sim trazer uma economia significativa de imediato. Ou seja, simplesmente por pagar menos imposto, sem fazer diferença no rendimento. O VGBL, por outro lado, que é o Vida Gerador de Benefício Livre, ele, em vez de você ter que pagar imposto no resgate pelo valor total, você paga só sobre os rendimentos. Entretanto, ele não serve para poder deduzir do seu imposto de renda. Em ambos os fundos, você pode indicar beneficiários, o que facilita muito o planejamento sucessório. Ou seja, esses fundos eles não pagam ITCMD, que é o imposto que você tem que pagar quando você morre para poder dar
os seus bens para seus filhos, netos ou qualquer beneficiário que você tenha. Agora, com o VGBL e o PGBL, você não tem essa complicação. O inventário é mais facilitado, evita problemas, disputas, e você paga um valor menor de imposto nesse resgate. Na verdade, você não paga nada de imposto desde algumas mudanças que a STF realizou na lei. Ou seja, você não paga nenhum imposto sobre essa transferência diretamente. De imposto que eu digo é o ITCMD. Claro que se a sua família resgatar o valor, paga IR e IOF. Mas ITCMD não paga nada. Assim facilita essa questão sucessória. Ou seja, como vantagem por investimento mesmo, se você for pensar em investimento, o PGBL e o VGBL servem bem como uma forma de planejamento sucessório. Bom, resumindo, o PGBL é bom para quem faz declaração completa e quer ter uma redução de 12% na sua renda bruta tributável. Já o VGBL, ele é bom para quem principalmente não faz a declaração completa e, na verdade, está buscando um planejamento sucessório mais eficiente, sem precisar ter complicação de inventário. Você só vai lá e passa ele para a pessoa, ou então, no caso de morte, né? Ou passa diretamente para a pessoa, ou serve até mesmo para você, no momento que você estiver velho, ter uma aposentadoria. Esse valor ser mais fácil de resgatar e incidir imposto somente nos lucros, né? Não sobre o valor total, e etc. É como eu disse, o VGBL, mesmo que você não tenha dedução, às vezes ele faz sentido simplesmente por ser uma ferramenta boa, tanto para servir como uma forma de seguro de vida, caso você morra, esse dinheiro vai ser distribuído, até mesmo como uma forma de aposentadoria, para esse valor servir como a sua própria aposentadoria ali. Você, quando aposentar, você consegue resgatar esse valor periodicamente para poder preencher a sua aposentadoria. Claro, ele serve tanto como seguro de vida quanto uma aposentadoria, mas ele tem o fato de que ele não reduz na tributação, como é o caso do PGBL. Então você teria que ver qual que faz mais sentido para você nesse sentido. Mas para aposentar, em alguns casos, ele pode fazer sentido sim. Vamos às vantagens. O PGBL ele pode gerar economia imediata simplesmente com a questão fiscal, ou seja, com a redução da tributação. De cara, sem se preocupar com rendimento, vantagens, etc. E ele também ajuda na parte do planejamento sucessório, tá? Não tanto quanto o VGBL, mas ajuda. E isso, claro, vale tanto para pessoas CLT, até mesmo para os PJs via lucro real, ou até mesmo, em alguns casos, ele pode economizar ainda mais com algum plano empresarial. O VGBL, por outro lado, como eu já mencionei, ele acaba sendo mais vantajoso para quem faz a declaração simples e não quer mudar para completa, né? Ou até não tem como mudar para completa no sentido de que não faz diferença para ele nesse momento, já que não paga imposto de renda ainda. E também para pessoas que querem pagar só sobre os rendimentos, os impostos no final do resgate. Nenhum dos dois tem come cotas, o que é uma vantagem para ambos, tá? Então não há antecipação semestral do imposto de renda. Além disso, ambos têm a proteção contra o ITCMD, que facilita na hora de você dar o seu dinheiro para os seus sucessores, né? Quando você morra. Antes, uma coisa importante que eu devo mencionar é o que é o ITCMD e por que é tão vantajoso você ter isenção desse valor, tá? E por que essa facilitação do inventário é uma vantagem muito grande. Quando a gente está falando do ITCMD, a gente está falando do imposto que é cobrado sobre a transferência de bens, doações e etc. Basicamente é o imposto que você tem que pagar caso alguém morra para você receber essa herança. Também em alguns casos de doação tem que pagar esse imposto também. Mas no sentido de que, vamos supor que você tem uma pessoa da sua família que tem muito dinheiro, R$1 milhão, e a pessoa morre. E o ITCMD, ele varia de acordo com o estado e outras coisas, mas vamos supor que ele está na faixa de 5%. Se você for receber esse valor, antes de você ter esse dinheiro na sua conta, você tem que pagar 5%. Então pensa, se você for pegar 1 milhão, 5% disso vai ser R$50 mil. Ou seja, para poder receber esses 1 milhão, você vai ter que pagar R$50 mil. Aí você vai falar para mim, mas é claro que vale a pena, tem que dar 50 mil para ganhar 1 milhão. Beleza, pode ser. Mas pensa em alguns lugares que é 8%. Você vai ter que pagar 80 mil. Você vai ter esses 80 mil para poder pagar para receber essa herança? Nem sempre. Você não sabe se seus filhos vão ter esse valor na hora para poder pagar e receber a herança. E você tem um prazo de 30 dias para poder fazer o pagamento, que é o recomendado, e 180 que é o prazo máximo. Então, se a gente for pegar essa questão, é uma coisa que complica muito. Além do inventário, que ele, além de dificultar essa distribuição, ele prende esse valor por um tempo e é uma burocracia muito chata para você conseguir esse valor. Quando você tem esse investimento em um planejamento sucessório adequado, usando um fundo de previdência privada, você evita essa burocracia e evita pagar esse imposto e, além disso, ajuda você a receber esse dinheiro no final. Se você for considerar apenas a sucessão, você já está economizando dos seus filhos uma grana significativa, fazendo com que eles não tenham que pagar esse ITCMD. Claro que a gente não considera isso, que para você em vida isso não faz diferença nenhuma, mas é uma coisa que você deveria considerar caso você esteja pensando em deixar dinheiro para seus herdeiros. E quando pode não fazer sentido você fazer esse investimento?
O primeiro deles é caso você tenha uma estratégia fiscal muito eficiente, como, por exemplo, investir via holding. Às vezes isso é muito melhor do que você ter um PGBL ou um VGBL, e às vezes não vai nem fazer sentido para você. O segundo ponto é quando você precisa de liquidez mais rápida. Planos de previdência não são feitos para você resgatar o dinheiro a qualquer momento, são feitos para você resgatar depois de muito tempo. Se você quer para o curto prazo, se você não tem segurança, se você não tem a possibilidade, não posso deixar um dinheiro parado ali, não faz um plano de previdência, não é para você precisar dele e resgatar, ele não vai ser fundo de emergência. Outro caso que pode não valer a pena é se as taxas de administração forem muito altas. Isso pode corroer seu retorno, então as coisas não vai valer nem a pena. Você não vai estar ganhando tanto dinheiro assim. Valeria mais a pena talvez investir em outra modalidade de investimento. Claro que no caso do PGBL você pode ter o ganho instantâneo só pela estratégia fiscal, mas ainda assim vai ser bem reduzido se as taxas de administração forem muito altas. Quarto ponto, é importante você pensar nisso, que dependendo da sua renda, se você quiser o PGBL, ele pode não valer muito a pena. Até porque se você não faz declaração completa, e se você não paga imposto de renda, não vale a pena você pegar o PGBL simplesmente por esses motivos, que são o maior atrativo dele. A não ser que você esteja fazendo isso só pela sucessão e só pelas vantagens quando você morrer, né, na herança, ou da próprio benefício de aposentadoria, se o fundo for bom, né? Outros dois pontos importantes que você precisa saber são a contribuição pela empresa, quando a empresa te fornece um plano de previdência privada, que aí pode ser tanto a contribuição direta quanto o matching, e o que é o vesting. Vamos começar pelo primeiro caso. Algumas empresas elas podem dar como benefício uma contribuição automática para a previdência privada. Ou seja, eles vão contribuir no seu nome em uma previdência privada. Geralmente em torno de 5% do seu salário bruto que vai para a contribuição automática. Nesse caso, não tem o que se dizer. Se você vai ganhar esse como um benefício, meio que tanto faz, né? Claro que você pode analisar o fundo para ver se é bom, se não é, etc. Mas, no geral, não tem muito o que ser feito. Se ela vai contribuir de graça, e daí, né? Não faz diferença para você. O que é o matching? O matching é uma situação muito interessante, que geralmente é um benefício muito interessante de você analisar na empresa que você vai trabalhar. E se tiver isso, muitas vezes vale muito a pena, até mais do que os casos anteriores. O que é isso? É a empresa dobrar o que você investir. Então, se você investe R$500 na previdência privada da empresa, né, a previdência privada corporativa, que o povo chama, PGBL e VGBL corporativo, ela vai investir R$500 por você. Então, a cada 500 que você investe, ela investe 500. Investe 1.000, ela investe 1.000 também. Então, no final, ela meio que está dobrando o que você está investindo. Isso é muito legal, muito interessante mesmo. E se for simplesmente dessa forma, tão facilmente assim, claro que vale a pena, você vai estar dobrando o seu dinheiro. Isso é obviamente muito interessante. Mas tem alguns pontos que você tem que tomar cuidado com isso, e um deles é o vesting. O vesting é uma estratégia muito utilizada para reter talentos nas empresas. E ele basicamente consiste em uma regrinha que diz que você, por exemplo, não pode resgatar esse dinheiro em até 3 anos, por exemplo. Uma limitação é por tempo de contribuição e tempo de manter o dinheiro parado. Então, por exemplo, ele pode ser tanto na forma de você não pode resgatar em um prazo limitado, ou seja, esse dinheiro fica travado por um tempo e você não pode resgatar ele. Novamente, previdência privada não foi feita para você resgatar em prazo curto. Então, de qualquer jeito, se você viu esse vídeo, você já pensou, beleza, não é meu caso, eu já estou investindo pensando, claro, no futuro. Não quero resgatar esse dinheiro daqui 1 mês, daqui 1 ano, posso segurar 3 anos, mas sempre analisa isso para ver se adequa ao seu caso. E o vesting pode vir de uma forma um pouco mais agressiva, que essa sim é para retenção de talentos, que é você ter um tempo mínimo de contribuição com a empresa para poder receber esse benefício. Então, por exemplo, você coloca R$500, a empresa coloca 500 de volta. Mas se você não analisar bem as regras do produto, você pode acabar deixando passar que, se você se demitir ou for mandado embora em 3 anos de empresa ou menos, você não recebe a parte da empresa, só a sua parte. Então, nesse sentido, acaba perdendo qualquer lógica de usar isso. Então, o que eu posso dizer sobre isso? Se a sua empresa propõe um plano de previdência privado que eles vão fazer a contribuição por você, ótimo. Você não tem muito o que dizer, na verdade, né? Mas não faz diferença, para você é vantajoso. Agora, se eles oferecem matching, você tem que ver qual que é esse prazo de retenção para você poder resgatar esse valor, ou pelo menos para ganhar a parte da empresa. E na empresa disser que o contrato só é válido se você sair da empresa depois de 3 anos, 4 anos, 5 anos, você tem que pensar, eu quero continuar nessa empresa? É uma empresa que eu posso esperar esse tempo? Eu estou tranquilo e numa situação mais estável, que eu posso ficar esse tempo todo para resgatar esse valor? Se sim, aproveita, porque toda contribuição que você fizer vai ser dobrada. Claro que você vai colocar seu dinheiro ali, porque você não sabe se você vai ser demitido. E se você for, você perde toda a parte da empresa e só fica com a sua parte. Mas se você já pretendia contribuir de qualquer forma, isso é uma vantagem muito grande. E se você não pretendia, pode ser um dos motivos para você considerar contribuir, nem que seja pelo menos um pouco, para aproveitar a parte da empresa.
É sempre bom constar também que geralmente tem um limite, tá? Geralmente em torno de 6% do seu salário bruto que você pode investir e a empresa vai fazer o matching, tá? Então, sempre analisa isso. É outra possibilidade de você ganhar dinheiro com PGBL ou VGBL. Veja se a sua empresa tem essa possibilidade. Agora vamos para o exemplo prático, para poder mostrar como que funciona a questão da redução tributária no caso do PGBL. Caso você seja um CLT que ganha R$100 mil por ano, que dá mais ou menos R$8.300 por mês, você poderia investir 12 mil no PGBL por ano, o que daria aproximadamente R$1.000 por mês de investimento no PGBL. Nesse caso, você pagaria imposto sobre R$88 mil, não sobre os 100 mil que você ganha anuais. E assim economizaria cerca de R$3.300 caso você esteja na maior faixa do imposto de renda de 27,5%. Isso, claro, considerando uma aproximação, tá? A gente está usando um marginal. A gente não está considerando que a tabela é progressiva, etc. Apesar de que nessa simulação vai dar praticamente a mesma coisa, já que a maior faixa do imposto de renda é incidida a partir de 4.000 e cacetada aí. Então, de qualquer forma, você já estaria dentro dessa faixa. Economizando R$3.300 por ano é uma economia muito significativa, tá? 27,5% sobre esses 12 mil, né, que você está investindo. Então, é muito interessante. Logo de cara já mostra-se vantajoso simplesmente pela economia do imposto. Um ponto interessante é que PLR ou algum bônus extra, eles contam na sua base de tributação, tá? Eles são considerados bens tributáveis. Então, você pegando esse valor e jogando no PGBL, você consegue compensar um pouco essa diferença no imposto de renda, fazendo assim com que você consiga jogar um pouco mais para baixo e ter essa economia mais interessante, tá? Cara, eu tô falando de R$1.000 por mês para alguém que ganha 8.300, para no final economizar R$3.300 só de imposto. Então, claramente é uma situação que vai valer a pena. Claro que você tem que avaliar o fundo, mas no geral você vai estar ganhando simplesmente pela inteligência fiscal. Por o caso de quem é MEI, por exemplo, no caso dos PJs, né? A dedução dos 12% é feita sobre a declaração de pessoa física que incide nos bens tributáveis. Ou seja, a gente está falando de um prolabore, por exemplo, que o MEI vai receber, não sobre o faturamento dele como MEI. Isso também só vale para quem faz declaração completa. Se você não tem IR para poder pagar, ou se você faz declaração simplificada, aqui a economia é zero. Não vale a pena você pegar o PGBL simplesmente por economia fiscal nesses dois casos. Agora, existem casos que vai valer. Você pode ajustar a sua colaboração para uma previdência privada de acordo com o que você recebe de prolabore e alguma outra dedução que você tenha de imposto de renda na sua pessoa física. Para quem não sabe o que é prolabore, ele é como se fosse um salário dos chefes, por assim dizer. O prolabore é um valor que os sócios recebem como parte de seu pagamento por serviço, né? E assim como no caso de um PJ, ele funciona de certa forma como se ele fosse um salário, né? Por assim dizer, em muitos casos. Lembrando que ele é diferente um pouco do salário, porque ele não é salário descontado em folha diretamente, e ele também não é exatamente uma distribuição de lucros da empresa, tá? Ele não é um PLR. E aqui que vai o pulo do gato. Se você souber isso aqui, você economiza uma puta grana em imposto. Se você tiver um ano atípico, vende um imóvel, você ia ter que pagar uma quantia de imposto muito grande, porque incide sobre o valor que você ganhou naquele ano. Então, o que você pode fazer? Você pode pegar parte do valor da venda e jogar num PGBL, pega 12% do que você fez total naquele ano, joga num PGBL, que você reduz a quantidade de imposto que você vai ter que pagar só naquele ano para poder reduzir a base de cálculo ali e pagar menos imposto, assim economizando uma puta grana nesse ano atípico. Então, tendo essa inteligência tributária aí, você consegue economizar muito dinheiro em imposto de renda. Um ponto extra, caso você seja PJ, que pode fazer esse PGBL economizar até mais do que 12% da tributação anual. Caso a sua empresa tribute pelo lucro real, ela ainda pode colocar como as contribuições dessa empresa para um plano de previdência empresarial podem ser deduzidas como despesa operacional em até 20% da folha de salários e das contribuições dos dirigentes participantes, desde que não seja um plano discriminatório. Deve ser ofertado indistintivamente ao grupo elegível. Isso pode gerar ainda mais economia para a pessoa jurídica, caso ela faça já um plano de previdência para os seus sócios, para os seus funcionários, ela consegue economizar ainda mais utilizando do PGBL. Até mais do que uma contribuição, talvez, para o INSS obrigatória, essa economia tira uma parte da base tributária que ele pode fazer. As empresas do lucro presumido ou do lucro simples não se aplicam a esse benefício, né? Porque a base já é presumida. Mas esse benefício fiscal com desconto em folha reduzindo o imposto de renda. Então, é bem interessante também.
É importante vocês saberem que ambos os fundos de previdência privada, PGBL e VGBL, seguem a tabela regressiva de imposto de renda, que eu vou ler ela aqui para vocês porque eu não lembro ela de cabeça. Mas até 2 anos é 35% de imposto, 2 a 4 anos 30% de imposto, 4 a 6 anos 25% de imposto, 6 a 8 anos 20% de imposto, 8 a 10 anos 15% de imposto, acima de 10 anos 10% de imposto. É claro que eu estou falando em relação ao resgate, né? Desde o momento do aporte até o resgate você tem que pagar essa quantia de imposto. É importante vocês saberem que tem diferença na questão de que o imposto do PGBL ele é pago sobre o total, considerando tanto o rendimento quanto o investimento. E o VGBL ele é só sobre o rendimento. Então, quando a gente fala de pagar imposto no final do imposto de renda, ele tem esse benefício menor do que o VGBL. E outra coisa é que desde agosto de 2024, a Receita permite escolher o regime entre progressivo e regressivo no momento do primeiro resgate ou no momento que você vai realmente ser beneficiado por esse benefício, não mais no momento da adesão. O que isso quer dizer? Que você pode escolher se você quer que seja progressiva, ou seja, vai começar lá na 10% e vai até 35% de acordo com o que você for resgatar, ou se vai ser regressivo, vai começar na 35% e vai chegar até a 10%, e você só escolhe isso no momento que você vai realmente pegar o dinheiro. E aí, o que isso significa, você me pergunta? Significa que, por exemplo, se eu for resgatar daqui 1 ano, é melhor eu escolher no momento do resgate que seja pela progressiva, que o imposto vai ser menor. Agora, se eu for resgatar lá depois de 10 anos ou mais, eu peço para poder ser o contrário, eu peço para poder resgatar pela regressiva, aí eu vou pagar a menor parte do imposto. E assim, tendo essa inteligência, você consegue pagar o menor imposto possível a depender do seu caso, se é PGBL ou VGBL, né? Claro que ainda tem, como eu falei, essa diferença entre PGBL e VGBL, mas já ajuda você a ter uma maior liberdade e conseguir uma decisão mais interessante. A previdência privada, é claro que ela vai depender de muitas coisas, plebeus, para poder dizer se vale ou não a pena para você. Mas é importante você saber que ela não serve só como investimento, mas também como inteligência para pagar menos impostos. E é sempre bom você ter isso em vista. Se você acha que os seus investimentos são melhores do que qualquer previdência, considere só pela isenção de impostos, ou melhor, pela redução nos impostos que você tem que pagar, que às vezes compensam só pelo benefício fiscal. Agora, vamos para o exemplo final, definitivo, oficial, para vocês entenderem isso aqui, ó, chave de ouro e acabar o assunto. Vamos falar no caso de um CLT e no caso de um PJ, dando exemplos para caso ele tivesse investimentos em PGBL, como que ficaria a situação dele no longo prazo. Você vai ver que pode sim fazer muito sentido, dependendo do seu caso. Claro que ambos a gente vai considerar que eles fazem a declaração completa, porque senão eles nem podem participar desse benefício. CLT, salário mensal, R$ 6.500, salário anual, R$ 78.000. Esse CLT pode investir até R$ 9.360 por ano, o que dá 12% dos 78 mil em um PGBL, para ter essa redução no valor bruto na hora da declaração do imposto de renda. O que daria um pouco menos aí de uns R$ 800 por mês em investimento no PGBL. Se você estiver na alíquota marginal de 27,5%, você vai ter uma economia de R$ 2.574, 27,5% de R$ 9.360. Essa é a sua economia aproximada de R diretamente. Novamente, vai depender, claro, da faixa de imposto de renda que você está. Nesse caso do exemplo, a gente está considerando que a pessoa esteja na maior faixa, então vai ser esse valor. Vamos considerar esse acúmulo de R$ 9.360 anuais a um PGBL com rendimento de 8% ao ano. Por que 8% ao ano? Porque a média de fundos um pouco mais tradicionais vai de 6% a 8%, enquanto mais agressivos vai de 12% a 15%. Mesmo que a gente pegasse na média, que daria uns 10% ali, a inflação que ficaria em torno de uns 8%. E caso a gente não considerasse a inflação e considerasse um fundo mais baixo, daria ainda assim em torno de 8%. Então, é um valor mais próximo da realidade, considerando qualquer possível caso. Isso vamos considerar por 30 anos e vamos ver qual que é o resultado. Valor futuro aproximado, R$ 1.060.331. R$ 954.298 seria o valor efetivo que você teria se você estivesse na tabela regressiva e resgatasse após longuíssimo prazo, né, mais de 10 anos, esse valor. Seria esse valor que você teria na sua conta, já descontados os impostos após o resgate. É claro que isso foi uma aproximação. Esses 10% de imposto iriam incidir sobre cada aporte,
ou seja, pela idade de cada um. E para ser esses 10% realmente, o seu último aporte teria que ter sido feito há 10 anos atrás. Agora, com uma aproximação, esse valor já interpreta bem a ideia. Agora, sem o PGBL, investindo só o líquido após o IR, né? Então, considerando aqueles mesmos 12%, reduzindo o imposto de renda e investindo essa diferença, você poderia investir apenas R$ 6.786 por ano, ou seja, 9.360 menos 27,5%. Em 30 anos, a 8% ao ano de taxa, aquela mesma taxa de rendimento, o montante seria R$ 768.740. Uma diferença aproximada de R$ 155 mil para o PGBL no longo prazo, ou seja, um benefício enorme apenas pela diferença fiscal. No caso do PJ, nesse sentido, seria praticamente a mesma coisa, tá? Então, eu vou dar uma resumida bem aqui num exemplo que eu listei para vocês verem como funciona também muito bem. Então, faturamento anual da PJ, 180 mil, um Prolabore de 90 mil por ano, 7.500 por mês, e a distribuição de lucros restante é isenta, então isso não faz diferença no cálculo. Claro, declaração completa, né, porque é a única que tem como fazer. E como funcionaria? Seria 12% do Prolabore, dos 90 mil, 10.800 de aporte anual dedutível ao PGBL. Ou seja, 12% do Prolabore, dos 90 mil, você poderia investir por ano para poder ter essa redução na sua base de cálculo, tá? Que daria R$ 10.800 por mês. Agora, a economia de IR aproximada de 27.000%, considerando a mesma faixa, né, seria de R$ 2.970, de novo aproximada, né? A gente dependeria da sua faixa de imposto de renda. Um acúmulo com apostas anuais de 10.800 por 30 anos, a 8% ao ano, a mesma taxa. O valor futuro seria de 1.223.459, considerando de forma simplificada 10% de IR efetivo na regressiva, seria R$ 1.101.113 líquidos após o prazo na hora do resgate. Sem o PGBL, investindo só o valor após pagar os 27,5%, o aporte cairia para R$ 7.830 por ano e o montante seria R$ 887.008 que você teria, uma diferença estimada de R$ 214 mil. É claro que quanto maior a sua faixa de imposto, quanto maior o valor investido, quanto maior o seu montante, maior a diferença vai dar para o PGBL. Então vai valer mais a pena ainda o PGBL nesses casos. Nisso você pode chegar para mim e falar, mas se eu não investisse no PGBL, eu poderia ter uma taxa de rendimento maior em outro investimento. Sim, isso é verdade, você poderia. Mas aí vai depender do fundo que você escolher. Você poderia pegar um PGBL que vai render mais do que um fundo de renda fixa aleatório. Mas você também poderia pegar um fundo de renda fixa aleatório que rendesse mais que o PGBL. Isso deixa de ser questão do PGBL em si. O PGBL, ele te isenta da questão fiscal. Então, claro que se você pegar o dinheiro e colocar um PGBL ruim, que vai render tão pouco que não compensa, aí não faz sentido. Agora, se você for olhar um PGBL que vai ter uma taxa de rendimento aí legal, você já está recebendo essa isenção fiscal e você já recebe uma parte desse valor para ter um investimento muito mais valoroso. Assim, essa diferença consegue ser ainda maior. Mas, evidentemente, se você investir um investimento muito melhor com a diferença desse valor, ao invés de investir no PGBL, você pode chegar a quase zerar o cenário, né? E assim, é bem difícil que não vale a pena, mas pode ser que você quase zere a diferença. Por exemplo, esse dinheiro ficasse investido em algum lugar que te rendesse 20% contra um PGBL de 6%. Mas aí tem que avaliar cada caso. Agora vamos falar para empresas do PJ que estejam no lucro real, que podem reduzir até 20% da sua contribuição dedutível no imposto de renda. Isso com a remuneração de salários mais as contribuições dos dirigentes. Ou seja, além dos 15% da APF que eles podem fazer, a própria empresa pode gerar economia no IRPJ e no CSLL. Como o exemplo é complicado, eu anotei aqui para poder passar para vocês, mas vamos lá. Imagine que você é dono de uma empresa que está no lucro real e tem uma folha de pagamento mensal de 100 mil, somando tanto o salário dos funcionários quanto o prolabore dos sócios dirigentes. Nesse caso, pela regra, a empresa pode deduzir até 20% dessa folha de contribuições para um plano de previdência empresarial coletivo, do tipo PGBL empresarial, chamado FAP ou plano instituído. Claro que aqui tem um pulo do gato, tá? Você, como dono da empresa, pode estar incluso nesse plano do PGBL. Então, você ainda assim vai ser beneficiado nesse processo. Isso é o plano de PGBL empresarial, também chamado de FAP ou plano instituído. 20% de 100 mil daria 20 mil por mês. Em um ano, 240 mil investidos
pela empresa para esse fim. E agora vem a mágica. No lucro real, a empresa paga em média 34% de impostos, 25% do IRPJ, mais 9% do CSLL. Se esses 240 mil foram lançados como despesas dedutíveis, a empresa economiza 34% em impostos. 34% de 240 mil, R$ 81.600 de economia fiscal por ano para a empresa. Lembrando que, novamente, você com esse fundo ainda pode se incluir no fundo. Assim, você também faz a contribuição para o próprio fundo que você criou com o seu plano CPF e ainda assim você consegue uma economia ainda maior. Mas isso aí é um caso um pouco mais complicado, você tem que saber analisar. Mas só de você poder fazer esse plano, você já reduz ali a parte dedutível relacionada a ele, caso sua empresa forneça esse benefício de previdência privada. Em resumo, a empresa vai investir 240 mil em previdência dos sócios/funcionários e só na economia dos impostos ela já recuperou R$ 81.600 desse valor. E ainda tem o dinheiro que ela vai aplicar rendendo no longo prazo para a aposentadoria em si, né? Então, comparando com uma pessoa física, o sócio ainda pode usar os 12% do Prolabore para poder reduzir o PGBL individual dele, além dessa economia feita pela PJ dele, né? Ou seja, você utilizando os PGBLs, você consegue ainda mais inteligência fiscal para poder ter mais vantagens caso você seja um PJ, principalmente se você está no lucro real. Claro que se você não faz parte do lucro real, você não tem como fazer esse tipo de benefício. Mas se você estiver, pode ser uma vantagem muito interessante você fazer um plano de contribuição para seus funcionários, para os seus colaboradores. Assim, você faz essa dedução, se for um PGBL, você reduz 20% na tributação e assim você consegue economizar uma boa grana. E ainda você pode contribuir para o seu próprio fundo da sua própria empresa e reduzindo assim ainda mais o seu imposto como pessoa física. Ou seja, uma inteligência tributária casada nesse sentido, dando mais vantagens tributárias, podendo ser muito interessante para a maior parte dos PJs aí. E aí, ficou alguma dúvida? Se sim, já sabe, né? Os comentários estão aí para feedbacks, perguntas e sugestões de vídeo. Não fica tímido, pode mandar lá. Ainda mais que esse foi um vídeo um pouco mais complexo e pode sim ter deixado alguma coisa passar. Apesar de que eu tentei agrupar tudo o que você precisa saber sobre PGBL, VGBL e sobre as vantagens fiscais aí que você pode estar recebendo como benefício. Mas é claro que eu estou disposto a responder qualquer outra coisa que surgir. Depois desse vídeo, a ideia é você não precisar nunca mais pesquisar um vídeo sobre o assunto. Agora, bebê, se esse vídeo te ajudou de alguma forma, já sabe, deixa o like pro rei saber que está no caminho certo. E se você curtiu o conteúdo, se inscreve, mas apenas se achar que vale a pena continuar a nossa jornada juntos. Vamos crescer juntos nesse mundo financeiro. É isso, espero que tenham gostado do vídeo e até uma próxima. Falou!